É bom estar aqui recebendo do Senhor conforto, coragem, sendo nesse momento o nosso coração ali renovado e a nossa mente tendo ali o entendimento aberto. Continua só um pouquinho em pé, vamos aproveitar o que Deus já está fazendo aqui. E eu queria te convidar a nesse momento a pensar um pouco comigo a respeito desse tema que Deus colocou aqui no nosso coração. E eu quero fazer a abertura desse texto aqui, desse sermão, com você aí, com teu coração animado. E o título dessa palavra que Deus nos deu é coragem. Coragem em tempos difíceis. Coragem em tempos difíceis. Coragem faz com que a gente, em meio à adversidade, venha resistir. E eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos e se apresentasse diante do Senhor mais uma vez. E eu queria que você diante do Senhor agora, conforme nós cantamos aqui há poucos instantes, falamos para o Senhor que a nossa alma ia ficar quieta, ela ia se aquietar e ia descansar diante dele. Nós falamos isso, eu falei isso. Nós falamos aqui quando chegamos que nós viemos aqui para falar com Deus, não foi isso? Foi a primeira canção que nós cantamos. Falamos que viemos aqui falar com Deus. Falamos que o Senhor, Ele é aquele no qual vai nos dar coragem para deixar na cruz. Falamos que vamos deixar na cruz. Então fecha seus olhos agora. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Teu Espírito, o Consolador, Deus, conforme foi, ó Deus, enfatizado nessa manhã, aquele que nos consola, aquele que nos dá força, aqueles que nos dá vigor, nos dá coragem, eu quero te pedir que Ele esteja agora sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nos dando coragem, nos dando ousadia, renovando, Senhor, a nossa esperança em Ti. Eu quero te pedir, Deus, que toda palavra que for trazida aqui, ela cumpra, ó Deus, o Seu propósito, a qual ela está sendo destinada, que ela venha trazer cura, que ela venha trazer ânimo, que ela venha trazer vigor, que ela venha trazer coragem, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, vai falar que haveria dias difíceis. Olha só o que está escrito: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviria tempos difíceis. Estamos sendo assolados com tantas coisas ruins nesses últimos dias, tanta enfermidade, tantas pessoas que estão próximo da gente sendo atingida por essa doença, alguns perdendo a sua vida, muitas famílias estão enlutadas, chorando, muitas outras estão sem esperança, porque perderam seus empregos, perderam ali o sustento de sua casa. Mas eu queria que nessa noite você tomasse posse dessa palavra, que não é uma palavra de homem, é uma palavra que vem do Senhor para nós, e que você encontrasse através do Santo Espírito, que é o Consolador, a esperança para continuar a lutar, para continuar a vencer, começando nessa coragem. Olha o que a palavra fala em Isaías 41, versículo 10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhes darei força, eu vou ajudar a manter você em pé, firme como a minha vitoriosa mão direita. O Senhor está te falando aqui nessa noite que Ele vai te manter de pé, seja qual for a situação que você está vivendo, Ele vai te manter em pé. Olha o que Ele também está falando em 1 Pedro 5,10. Depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhe dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará você e os colocará em um lugar firme, e os fará mais forte do que nunca. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele vai te fazer mais forte do que nunca. E olha só o que Ele continua falando ao nosso respeito, nesse dia de dificuldade. Jeremias 32, 27.
Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Por acaso haverá algo que seja impossível para mim? Se eu te pergunto nessa noite, há algo impossível para Deus? Há algo impossível que Deus não possa fazer? O salmista também diz: entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Deus nunca deixará o justo tropeçar e cair. Grava essa palavra no teu coração. Deus nunca vai deixar o justo tropeçar e cair. O Senhor é contigo. Tenha coragem em seu espírito. Tenha coragem. Se a tua alma está desesperada, se a tua alma está aflita, fala para ela esperar em Deus, conforme você cantou aqui no início desse culto. Fala para ela esperar em Deus, para ela confiar em Deus. E olha também o que a palavra fala em Efésios 6:10. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Fala para o teu irmão, a força de vocês. Fala para o teu irmão, vai de longe mesmo. A força de vocês está dentro de vocês. Fala para ele por quê. Fala para ele, eu não vou falar não. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele habita em você. Você recebeu Jesus, aleluia. Você recebeu e você entregou a Ele, e Ele deu o seu Espírito, para que você encontre força e vigor. E por último, no Salmos 18, versículo 2, o Senhor é a fortaleza onde me escondo e fico em segurança. Ele é o meu libertador. Ele é aquela grande pedra sobre a qual me apoio. Ali nenhum dos meus inimigos pode me alcançar. O meu Deus é o meu escudo. Ele é uma torre alta e bem firme para me proteger. O seu poder é a garantia da minha salvação. Podemos continuar sem esperança? Podemos continuar sem esperar em Deus? Sabe o que significa coragem? O dicionário vai falar: coragem é manter forte, uma moral forte perante o perigo, os riscos, a bravura, a intrepidez, é a firmeza do espírito para enfrentar situação emocional ou moral difícil. Coragem, você precisa ter coragem para vencer todas as dificuldades. E eu queria que você abrisse aí. Você vai deixar aberto. Agora eu vou continuar nesse texto que está lá em 1 Reis, capítulo 17. Eu gosto muito de falar sobre esse homem. É um exemplo para nós. Esse homem também viveu dias parecidos com os dias que nós estamos vivendo hoje aqui. A gente olha a enfermidade e olha as pessoas roubando ali na política ou em qualquer outro meio, tirando proveito da situação ruim. A gente vê a impiedade dos corações, a maldade do coração, pessoas vendo outras sofrer e tentando tirar proveito disso. Isso a gente tem visto por vários lugares. A gente tem visto pessoas se afastando da esperança, pessoas caindo com seu coração em tristeza, em depressão, em angústia. Esse mal tem assolado o nosso século. Esses dias, muitas pessoas já não conseguem ter esperança nenhuma amanhã que está por vir. E o Senhor nos dá essa esperança. Interessante que o profeta, no qual eu vou falar agora, ele viveu dias muito parecidos com os nossos. A Bíblia vai falar que o profeta Elias, ele viveu num contexto no qual faltava uma integridade moral e havia uma grande apostasia. Ele aparece do nada. A Bíblia não fala nem o seu sobrenome. Quando fala ali da onde ele é, após de Elias, fala o local da onde ele nasceu. A Bíblia não fala da onde ele veio. A Bíblia fala só que ele aparece de repente. Ele aparece de repente como alguém vindo da parte de Deus para lutar contra todo um sistema. Interessante que até 931 a.C., nos 3 primeiros reinados
Lá era Salomão, né, Davi, Saul. Após esses 3 primeiros reinados, passaram-se 120 anos, passaram-se 18 reis ali durante esse período, até chegar esse tempo que eu vou falar agora, o tempo do rei Acabe. Interessante que, se você olhar a história, vai falar que o rei Acabe, ele conseguiu ser pior do que os 18 reis anteriores. Todos os 18 reis anteriores se afastaram do temor do Senhor, se afastaram da presença do Senhor, andaram pelos seus próprios caminhos, fizeram ali adoração a falsos deuses, eram totalmente sem integridade, não eram inteiros diante de Deus, não confiavam mais no Senhor. E a Bíblia vai falar que esse homem no qual eu vou falar aqui, além de ter sido o pior rei, ele escolhe a pior mulher para casar com ele. Eu gosto muito, o pastor Cláudio Duarte, ele deu um apelidinho, pastor, para esse rei e para essa rainha. Ele chama ele, né, o rei, né, minha filha sabe, o rei banana, que ele era um banana, era dominado ali por todas as situações, ela manipulava ele, e deu o apelido para ela de Jezabel, de a mulher abacaxi. A mulher, ela instituiu ali o culto a Baal. Ela matou vários profetas, ela era assassina, ela era feiticeira. Ela persuadiu o rei Acabe de tal forma que ele, além de levar falsos deuses que já tinham ali dos outros reis, dos seus pais, ali no templo do Senhor, ele fez um templo para Baal. Interessante que Deus é um Deus tão poderoso. Eu vou ler agora esse texto aqui, que Deus, ele, às vezes parece até um pouquinho engraçadinho, né? Porque o significado do Deus Baal, um dos significados para eles acreditavam que o Deus Baal era o Deus da fertilidade, ali da prosperidade, o Deus que fazia com que, na realidade é o Deus da prosperidade, o Deus que fazia com que a terra desse alimento. Eles cultuavam ali, toda a plantação ali entregava culto ao Deus Baal. Interessante que Deus vai mandar o profeta fazer algo para quebrar as pernas desse falso Deus. Vamos ver? Para não ficar só no que eu estou falando. Olha só. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o Tesbita, aqui é o local onde ele nasceu, onde ele morava, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente do Queride, fronteira do Jordão. Até aqui. Interessante que ele usa algo aqui que sempre me chamou a atenção. Ele fala segundo o quê? Segundo a minha palavra. Mas o que acontece aqui, pastor? Não era segundo a palavra do Senhor? Será que foi escrito ou traduzido de forma equivocada? Sabe como eu posso explicar isso para vocês? Lá em 2 a Timóteo, se eu não me engano, ele vai falar que Elias era homem que nem nós, se não me engano em Tiago, mas que mediante ali a sua convicção de oração, de fé, ele orou ao Senhor e não choveu. Mediante a sua intimidade com o Senhor, com a sua intimidade em oração, ele orou e não choveu. E outra vez ele orou e choveu. O que eu vejo aqui? Que quando ele fala segundo a minha palavra, ele estava com o coração alinhado com a palavra. Sabe o que eu entendo como a gente viver um verdadeiro avivamento? É quando a palavra de Deus, ela se torna viva em nós, e nós somos que nem a palavra do Senhor para o mundo. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, ele vem agindo de tal forma que ele vai mudando a nossa forma de pensar, ele vai mudando ali o nosso caráter, aquilo que é deteriorado pelo pecado, por esse século. O Espírito Santo, ele vai atuando de tal forma que ele vai nos confrontando e vai fazendo que cada dia a gente venha vivendo segundo o coração de Deus. E aqui Elias fala: segundo a minha palavra não vai chover. Elias era um homem de oração. A Bíblia fala que ele era alguém que temia o Senhor, andava alinhado com a palavra. E que eu mais gosto aqui nesse personagem é ver a coragem que ele tinha
de amar ao Senhor de tal forma, que ele queria a justiça do Senhor sobre a terra. Ele se revoltava contra tudo aquilo que faziam, que se afastavam perante o Senhor. Não contra as pessoas, mas contra todo o sistema que se afastou diante do Senhor. Da mesma forma que Jesus, ele veio e lutou contra a religiosidade, Elias também lutou naquele tempo contra o sistema religioso que estava totalmente corrompido. E Jesus, ele nos ensina que nós devemos buscar ao Pai e sermos verdadeiros adoradores em tempo de dificuldade, adorando ao Pai em espírito e em verdade, não por o que Ele faz na nossa vida, mas pelo que Ele é para nós, amém? O Senhor é um Deus forte e poderoso. Quem somos nós, além do Senhor? O que seria de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida? E eu vejo aqui, que Elias, ele é um homem corajoso, é um homem que tem a coragem de viver segundo aquilo que Deus quer. A gente tem ele como precursor, aquele que vem antes. Ele é citado lá na frente, lá a confusão do povo, achava que Elias viria, aí Jesus vai e responde, Elias já veio. Estava se referindo àquele que anuncia o caminho, estava se referindo a João Batista. Ali é uma figura de linguagem que Jesus usa. Alguém que anuncia a justiça, ele veio pregar a justiça, ele veio falar da justiça de Deus, ele veio falar de um ano vindouro, ele veio falar daquilo que Deus queria trazer ao seu povo de volta. Eu e você fomos chamados para ter coragem, para chamarmos de volta para o Senhor as nações, amém? Você foi chamado de volta para chamar a sua família para Cristo. Você foi chamado de volta para chamar toda a sua casa para Cristo. Você foi chamado de volta. Você é aquele que anuncia que Jesus vai voltar. Jesus está retornando. Tudo que a gente vê de dificuldade, de aflição nesse século, apenas é um prenúncio da vinda do Senhor Jesus. Pastor, o que eu vou me fazer? Eu vou ficar com medo? Não, você vai ter coragem. O Espírito e a noiva diz, ora vem o Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Há um desejo pela presença do Senhor Jesus. E olha só, eu vejo que ele é alguém no qual ele denuncia a impiedade. Elias foi um modelo de restaurador e reformador em seu tempo. Ele restabelece um concerto com Deus. Ele tem coragem e fé. Ele desafia, a gente vai ver daqui a pouco aqui, os profetas de Baal. Eles desafiam o sistema daquele século. Ele desafia com coragem, com ousadia. Você acha que foi fácil para ele? Eu vou te mostrar que não foi. A gente vê Elias como um homem corajoso, mas se coloque no tempo que ele viveu. Alguém desconhecido chegar perante o rei, alguém que não era conhecido até então. Até então ninguém conhecia Elias. Ele não veio de uma família renomada. Ele veio do projeto do coração de Deus, da mesma forma que eu e você viemos de um projeto eterno do coração do Pai, amém? Você veio de um projeto eterno. Deus projetou para que nós pudéssemos ser salvos através de Cristo Jesus. Ele projetou isso para que todo aquele que pudesse crer nele, que não viesse a perecer, mas pudesse ter uma vida eterna, amém? Às vezes a gente esquece disso. Nós fomos projetados não somente para o adorar, nós fomos projetados para a fim de que possamos o buscar, até que mesmo que a gente não enxergue, fique tateando, a gente possa o encontrar, amém? Como que você vai fazer isso? Se alinhe com a palavra, tome posse dela. E eu vejo também aqui, que alguém que tem certeza do que faz, alguém que desafia o sistema, mas com uma certeza no seu coração de quem era Deus. Você só vai prevalecer diante dos homens se você tiver essa certeza em quem você é em Deus. O Espírito te pergunta nessa hora, quem você é em Deus? Sabe o que a Bíblia fala a respeito de mim e de você? Nós somos filhos amados do Senhor. Nós fomos comprados por um alto preço lá na cruz do Calvário. É poderoso isso. Nós somos chamados filhos de Deus. Você pode falar para o teu irmão, você é chamado de filho de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Que nós temos? Nós herdamos todas as coisas em quem? Em Cristo Jesus. Tenha convicção de quem você é em Deus. Se alinhe com a sua palavra. Sabe por que ele conseguiu aparecer no meio do nada ali? Porque antes dele prevalecer diante dos homens,
ele prevalecia com os joelhos dobrados diante da face do Senhor. Ele prevalecia diante do Senhor, temendo a sua lei, temendo a sua palavra. Nós só poderemos aparecer diante dos homens se nós prevalecemos diante do Senhor. Sabe o que acontece? Lá no tempo, se eu não me engano, foi de Martim Lutero. Ele fala que a pregação sem unção, ela endurece o coração. Ela faz com que os nossos lábios fiquem apenas sendo lábios de barro, e que as nossas palavras sejam apenas como vento. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você esteja fazendo a coisa certa, anunciando que há esperança em Jesus, mas talvez o teu coração perdeu a verdadeira esperança de quem é Jesus. Se encontre em Deus, seja achado por Ele nessa noite. Receba do Senhor toda a esperança e toda a coragem para vencer esses dias. Essa coragem vem do Senhor, vem do Consolador. Você é do Senhor, você é amado dEle. A Bíblia fala em Malaquias que você é um tesouro particular do Senhor. Amém? A Bíblia também fala que você é uma delícia do Senhor. Fala para o teu irmão, você é uma delícia do Senhor. Algo que o Senhor tem prazer. Mas sabe o que o Senhor tem prazer? Quando o nosso coração, ele confia na sua palavra. Quando o nosso coração confia quem é Deus e quer a sua justiça, e quer confrontar o pecado e não o pecador, e quer confrontar a situação errada e não as pessoas. A Bíblia fala que nós não lutamos contra a carne ou contra sangue, mas contra hostes espirituais da maldade que reinam em lugares celestiais. Há uma grande luta que a gente trava, e a pior coisa nessa luta, que muitas das vezes essa luta também é contra você mesmo. Não é verdade? Paulo fala isso, que há uma luta dentro do meu ser. A palavra fala que há o bem que eu queria fazer e o mal que eu não queria, e eu faço o mal que eu não queria. Há pensamentos que vêm na sua mente que você não queria ter, você não queria absorver, mas você absorve. Mas a palavra fala que o Espírito de Deus está em você, e você pode encontrar força e vigor para ser corajoso, para ser implacável diante do Senhor. Amém? Eu confio nessa palavra porque ela é do Senhor. Você é a resposta para esse mundo aflito. Fala para o teu irmão, você é a resposta para o coração sem esperança. Você é a resposta para aquele que está aflito. Você é a resposta. Você é aquele no qual tem a esperança viva dentro do coração. Essa esperança de uma vida eterna com o Senhor. Essa vida aqui, ela pode durar no máximo 80, 100 para alguns, mas mesmo assim vai ficar difícil, porque vai ser com dor, com deficiência. A nossa eternidade será de geração em geração diante da face do Senhor. Então renove a sua esperança nesta noite diante do Senhor. Elias, ele tinha convicção de quem ele era. Matricule-se na escola da oração, sem o joelho dobrado, sem o poder do Espírito Santo. Você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir ter coragem. Ler a palavra é muito bom, mas você tem que ler a palavra, falar com Deus, ouvir a Ele, adorá-lo e reconhecê-lo. Amém? O que é isso? Você vai ler aquilo que Deus está falando a teu respeito, você vai absorver. Se Ele estiver te confrontando, você vai aceitar aquilo para a tua vida, e você vai deixar Ele agir na sua vida. E eu vejo aqui que Elias foi alguém que era a resposta para aquele tempo. Ative a sua fé nessa noite, vença o seu medo, o desconhecido, para você poder avançar. Tenha coragem, ative. Os sofrimentos e as tribulações, elas têm duas perspectivas. Você pode ficar aí parado, chorando, desanimado, triste, ou você pode agir em fé. Você pode romper em fé. Até uma canção antiga que fala que cada vez que a minha fé ela é provada, eu vejo uma chance de poder continuar. Olha só, amados, a palavra nessa noite ela fala para você que esse homem teve coragem, e ela traz à memória que Jesus venceu o mundo. Você pode glorificar isso? Pode glorificar por isso? Jesus venceu o mundo. Tenha ânimo, tenha coragem. Jesus venceu o mundo.
as tribulações só são por um tempo. Elias, ele aqui recebe a orientação do Senhor, ele vai por um riacho, e ele fica lá. Interessante que começa a haver terra, sobre a terra fome e seca. Elias é escondido por Deus, vocês vão ver mais à frente, vai ver que Acabe, através do seu exército, não teve uma terra no qual ele não procurasse Elias. Pastor, não teve um lugar no qual ele procurasse Elias. E sabe o que eu vejo mais lindo aqui? Que Deus, ele nos esconde nesse dia de dificuldade, e o próprio Deus, ele nos sustenta. Fala que ali os corvos traziam alimento para ele, traziam alimento, imagina um animal ali, um bicho, uma ave, que ela pega o alimento para si, ela recebe uma ordem de Deus, e ela alimenta alguém. Então Deus, ele dará ordem ao seu respeito, amados. Tenha coragem. E fala que, em dado momento, olha só, no versículo 7, mas passaram-se os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que, mesmo eu e você, estando dentro do centro da vontade de Deus, as torrentes também secam. E sabe qual é o problema de muitas pessoas nesse momento, pastor? Confiam mais na provisão do que no provedor. Não confie na provisão, confie no provedor. Confie no Senhor que sustenta e governa sobre tudo e sobre todos. Confie no Senhor. Elias aqui, ele recebe uma orientação do Senhor, e a Bíblia vai falar ali na sequência: vai até a casa de uma viúva. Olha só, então veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma viúva que te dê comida. Legal, né? A viúva era rica, né? Não é? A viúva era rica, do texto que está aqui na frente. A viúva tinha condições? Não? Era de outro povo. E sabe qual é o significado de Serepta? Cidade do fogo, lugar de fogo, algo assim. Deus tirou do deserto e leva para um lugar de fogo. E sabe o que acontece aqui na narrativa desse texto? Que quando chega lá, Elias acha aquela viúva e pede água, e ela traz água, e Elias pede pão, e ela fala: olha, eu não tenho pão, o último que eu tenho, eu vou comer agora com meu filho, e ele vai morrer. Eu não tenho. Deus envia para um lugar que não tem provisão. Eu não sei se foi a viúva que sustentou Elias, ou se foi Elias que sustentou a viúva. Sabe por que eu estou falando isso? Porque mediante a fé que Elias tinha, e a convicção de que Deus mandou ele para lá, e falou que a viúva ia sustentar, ele fala: olha, a farinha e o azeite não vão acabar, a farinha e o azeite não vão acabar na sua casa. Assim diz o Senhor nessa noite. O Senhor é um Deus de provisão, confie nele, não na provisão. E sabe o que eu vejo de lindo aqui nessa história? Que passou-se alguns meses, e ela pegava ali da botija de farinha, e tinha a mesma quantidade. Passou um mês, 2, 3, 12 meses, 24 meses, 36 meses, e a farinha não acabava. A Bíblia mostra isso. Então o que eu vejo aqui? Que mesmo dentro do centro da vontade de Deus, a gente vai para um lugar onde a nossa fé vai ser provada, e a gente precisa confiar nele. E olha o que me chamou a atenção aqui, no versículo 17, vê se isso não acontece com a gente. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que ele morreu. Pastor, o que você está falando aqui que aconteceu? A viúva só tinha aquele menino. E olha só qual foi a reação dela. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste para trazer à memória a minha iniquidade e mataste o meu filho? A gente não faz igualzinho a ela, que é arrumar culpados
para as desgraças na nossa vida, para dias ruins, para dias maus, para alguém que morre, para alguém que perde um emprego. A gente não tem essa mesma tendência? Essa tendência, ela vem lá de Adão, que culpou Eva, que culpou a serpente. É uma tendência da nossa natureza. E sabe o que o profeta fez ali? Muitas das vezes, alguns homens de Deus são acusados injustamente. Mas olhamos agora aqui um exemplo na vida desse homem. Ele não falou nada com ela, ele não se defendeu. Ele não se defendeu diante das acusações dela. Ele sabia que o coração dela estava ferido. Sabe o que ele fez? Agora é eu e ele, agora é eu e ele, agora é eu e Deus. Ele pegou o menino no colo, levou o menino para o quarto e apresentou a Deus. Pastor, sabe o que me chamou a atenção? Eu posso estar equivocado, pastor Robson. Eu não vi ali na Bíblia, até aquele momento, nenhuma ressurreição. Se tiver, eu não vi, me perdoa. Já viu, pastor Rafael? Até ali alguma ressurreição? Olha a coragem desse homem. Algo inédito, algo que ainda não havia acontecido. Ele ora para que aquela criança voltasse à vida. Algo inédito vai acontecer no teu coração quando você confiar quem é o Deus da tua vida, quem é o teu Salvador, quem é o teu libertador. Algo vai acontecer. Você vai ter não somente coragem, você vai ser ousado. A ousadia vem da parte do Senhor nesse sentido, para firmarmos os nossos pés diante da sua presença e confiarmos em seu agir. E eu vejo aqui que algo acontece, a criança volta à vida, e mais à frente Elias começa tendo coragem, continua tendo coragem. Eu não sei se vai dar para falar tudo, eu já vou partir já mais para frente. Elias desafia os profetas de Baal. Em dado momento, ele vai ali e pergunta: olha só, que caia fogo do céu e queime o altar, no qual ele fez um altar no meio da seca, mandou botar água, e ali botou alguns animais em sacrifício, algo precioso, estavam passando um tempo ruim, e falou assim para os outros profetas: olha, o Deus que for o Deus verdadeiro, que responda com fogo e consuma esse altar. Elias ainda zombou dos profetas de Baal. Ah, talvez o teu Deus esteja viajando. E Deus responde com fogo e queima aquele altar. E a coragem daquele homem é tanta, naquele momento, que ele vai e pega ali todos os sacerdotes, todos os homens de Deus que tinha ali, mata todos os profetas de Baal, mais ou menos 450 homens. Mas sabe o que me chama mais a atenção? Que depois disso tudo, Acabe vai até Jezabel e traz a notícia do seguinte: olha só, aconteceu isso, isso, isso. E aí Jezabel fala para Acabe: ó, ainda hoje eu não vou descansar enquanto eu não fizer o mesmo com Elias. Elias, ele recebe aquela mensagem, ele absorve em seu coração, e ele se esconde durante uma parte da sua vida, de um tempo, ali dentro de uma caverna. Quantas das vezes fazemos algo tão grande diante do Senhor e temos medo quando Satanás vem com uma palavra que não é do Senhor? Não receba uma palavra que é do Senhor. E sabe qual é a moral da história desse contexto bíblico? É que Elias, ali no meio da sua depressão, no meio do seu medo, Deus ele vai até ele. A Bíblia fala que vai ali, aparece um vento forte, Deus não estava no vento, aparece um tremor, Deus não estava no tremor, e aparece uma doce voz e fala ao coração de Elias. Elias, o texto bíblico, o texto sagrado, se você ler a história, vai falar que ele estava desejando a morte, estava desejando morrer. Jezabel falou que ia matar, e ele estava pedindo a Deus para abreviar os dias. Mas Deus dá uma missão para Elias, fala: Elias, vai lá, unge, né, um rei para substituir Acabe, unge um rei para a Síria, e unge alguém para te substituir, Eliseu, o seu homem, o moço dele, aquele que era da escola de profeta, aquele que o seguia. E ele vai e faz isso, ele obedece à voz de Deus. Sabe o que eu acho lindo nessa história? Que depois desse contexto bíblico, vai mostrar que ele foi curado. Sabe por que ele foi curado? Mais à frente, o próximo rei que está lá, ele pede para Elias ir até ele, e ele fala que não ia. O contexto da história é que esse rei, em vez de buscar a Deus na sua enfermidade, busca a Baal, e ele vai e confronta aquele rei
através do mensageiro, e o rei fica com raiva daquele recado que ele recebe daquele mensageiro, e manda buscar Elias, e Elias fala: olha, se eu não sou homem de Deus, que o fogo não desça e consuma esses 50 soldados. Elias ainda fez churrasquinho de 50 soldados, depois de mais 50, que vai novamente uma nova tropa, e o último se rende ali. Para mim o que interessa nessa história é o quê? Que Elias foi curado. Elias, a partir daquele momento que Deus o tirou da caverna, ele recebeu uma promessa. Deus, ele nos deu uma promessa também, que um dia ele vai voltar, da mesma forma que Deus arrebatou a Elias e o levou aos céus numa carruagem de fogo, conforme diz o texto sagrado. Deus, ele também fala em sua palavra que um dia Jesus Cristo, ele vai voltar e vai nos levar para morar eternamente com o Pai. Você pode glorificar o Senhor por isso? Tenha coragem, firmeza no seu coração. Fecha seus olhos nessa hora. Eu queria te convidar a, nesse momento, a você fechar os seus olhos e a você entregar o seu coração a Jesus nessa hora. Eu quero terminar essa palavra não com um apelo. Você que não recebeu Jesus ainda na sua casa, talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Pastor, como que eu vou ter esperança com tanta gente morrendo? Pastor, como que eu vou ter coragem com tanto desemprego, com tanta fome? Essa coragem vem do Senhor. Sabe o que Ele fala para nós agora aqui, enquanto você está com o seu olho fechado? Ele fala para que você seja forte, seja corajoso, não tema, não vos atemorize diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Deus nunca deixará o justo cair. Tenha ânimo. Entregue o seu coração para o Senhor nessa hora. Tenha coragem. Se inspire através dessa história que eu te contei nessa noite. Elias, um homem que teve em confiança. Eu quero orar por você nessa hora. E quero te pedir, nesse momento, para que você fale para o Senhor: Senhor, que essa palavra ela se torne viva no meu coração, que eu venha vencer os meus medos, que eu não venha ficar aflito por nada. Quando Satanás vier me acusar, Senhor, eu quero te pedir que o teu Espírito, ele traga à memória a tua palavra em meu coração. Senhor, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui nesse lugar e apresentamos a tua igreja diante de ti. E te pedimos para que o Senhor cele essa palavra em cada coração na qual ela chegou. E eu te peço que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê ousadia, que o Senhor dê confiança, que possamos entrar em nossos quartos secretos e nos apresentar diante de Ti e receber do Senhor toda a provisão. Que assim seja, no poderoso nome de Jesus. Eu quero te agradecer nesse momento, por você ter parado aí na sua casa, aonde você está, para ouvir essa palavra. Essa palavra é para que você tenha ânimo, para que você seja forte, para que você encare, para que você confie que o Senhor tudo pode. Ele ainda se assenta no trono e assenta-se eternamente. É perpétuo o trono dele, é algo para sempre. Ele ainda governa e governará de eternidade a eternidade. Confia no Senhor e Ele tudo o fará. Apresente-se diante dele as suas aflições, em nome de Jesus.